Olá, meu nome é Isaac, sou estudante de Biologia da UEG e na disciplina de didática hoje a gente pegou um tema muito bom, né, que é um dos meus temas favoritos sobre o corpo humano, que é o sistema respiratório. Então a gente vai estar falando um pouco aqui sobre as suas funções, o que a gente vai estar fazendo, né, na aula que vai ser apresentada. E no final vou estar passando um pouco do material que a gente vai estar utilizando, do que vai ser feito, né, para a participação de todos, para que a gente tenha uma boa execução, né. Então a gente vai dar a introdução aqui agora no sistema respiratório, a jornada do ar, descobrindo como que a gente respira, né, e como cuidando dos nossos pulmões. Aqui a gente tem os nossos tópicos, né, que a gente vai falar do porquê que a gente respira, a gente vai falar sobre o caminho do ar, a inspiração e a expiração, que são as trocas, né, dos gases logo abaixo aqui também que vamos falar, e como é que a gente vai dar cuidando um pouco da nossa respiração, né. Bom, a gente vamos começar por essa parte, né, por que a gente respira, né, de fato. Se você já parou para pensar por que a gente respira o tempo todo, mesmo sem perceber, e o que acontece com o ar que entra e sai do corpo, e por que o ar é tão importante, né, para que todas as partes do nosso corpo funcionem bem. Essa parte aqui é bem interessante, né, para a gente estar dando a introdução, porque mesmo sem a gente querer, a gente está respirando, né, mesmo quando a gente está dormindo, a gente está respirando. Então, as demais funções dos outros órgãos também precisa, né, dessa parte da respiração. Então, ela é muito importante para que os outros órgãos também funcionem de maneira efetiva, não só o pulmão, né, diretamente, mas as outras vias também que recebem o ar para o funcionamento do corpo, né. Tem uma parte do corpo que fica atrás da cabeça, que é a região do bulbo, né, que ela é responsável por estar mantendo assim também em parte da gente respirando, né, que é uma função voltada totalmente para a respiração, né, juntamente com o pulmão. Vamos falar um pouco do caminho do ar, né, e de por onde é que ele inicia. Temos aí o nariz, faringe e a laringe, certo? O nariz, por sua vez, ele vai filtrar o ar, vai aquecer e umedecer o ar, né? Por isso que algumas vezes, quando a umidade do ar está muito baixa, o nosso nariz fica muito seco, né? Aqui mesmo você pode perceber, né, que é a entrada do ar pelo nariz. Vamos falar um pouco da faringe, que está logo aqui embaixo, e a laringe, certo? E aí vamos falar da faringe agora, né, que é o caminho para o ar e a comida, que é exatamente nessa localidade aqui, e a laringe, né, onde nasce a nossa voz, essa parte aqui para nossa fala. Então, assim, tanto o nariz quanto a faringe e a laringe, eles precisam da passagem do ar, certo? Para funcionamento do corpo, propriamente já dizendo, né? E também para poder fazer a filtragem do ar, né? Se o nosso nariz ficar muito seco, vai causar uma desidratação, né, nas vias respiratórias. E aí pode estar ocasionando a faringite, né, que é a parte da fala também, e a laringe. Então isso pode ficar comprometido, né? E aí você pode estar entrando com medicamento, né, passado por um profissional, para poder estar cuidando dessa questão. Tudo por conta da umidade do ar, novamente, né? O nosso nariz, ele tem alguns pelos, né, que protegem o ar e ajudam a filtrar na região aqui da parte superior, né? E aqui vem toda uma ligação que bifurca aqui na laringe em relação à nossa voz. Aqui, nesse ponto da laringe, entre a faringe, tem a glote e a epiglote, que é como se fosse um copinho, né? Onde você faz a sua mastigação e quando você vai engolir, uma fecha para a outra poder entrar na parte do esôfago, logo aqui abaixo, fazendo assim você poder estar se alimentando, tomando água também, enfim, todas essas questões. Vamos dar continuação, né, para falando
falando do restante dos outros grupos, né, que fazem parte da respiração, onde o ar entra pela traqueia, que é um tubo forte, né, que é esse tubo central aqui, da parte superior do corpo, na altura do peito. Os anéis de cartilagem mantêm as traqueias abertas, que são esses anéis aqui. A traqueia é todo esse canal, né, em Y, virado para baixo. A traqueia se divide em dois brônquios, que são esses dois aqui, a parte direita e esquerda, e os brônquios levam ar para o pulmão, certo? Então, passa pela parte superior aqui, que nem foi falado agora há pouco, e essa parte daqui já é a parte central, para a divisão da esquerda de direita. Os pulmões, eles têm lóbulos diferentes, né, que são, se eu não me engano, salvo engano, 2 na esquerda e 3 na direita. 2 na esquerda devido ao tamanho do coração, né, que fica localizado na parte um pouco lateral aqui do lado esquerdo. A gente também tem os alvéolos, que são partes de raízes, como se fossem raízes de árvores, né, que são ligadas diretamente ao pulmão. E eles fazem a principal respiração, né, localizada no tórax. Dentro deles, os brônquios se dividem em pequenos tubos, os bronquíolos, que chegam a milhões de sacos de ar, músculos chamados de alvéolos. É nos alvéolos que o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai. Então os alvéolos, eles vão ser parecidos como se fossem vai parecer como se eles fossem brócolis, né? A pontinha do brócolis. Então, nessas duas imagens aqui a gente pode perceber a diferença, né, da ligação. Aqui já seriam os alvéolos. Aqui são eles ampliados. A inspiração é onde o ar entra, né? Quando você respira fundo, o diafragma, que é um músculo grande também, que fica abaixo do pulmão, ele desce para as costelas. E as costelas sobem, né? E isso aumenta o espaço entre os pulmões, fazendo o ar entrar. É como encher um balão, né? E a expiração, o ar sai dos nossos pulmões, o diafragma e os músculos entre as costelas, eles relaxam. Então isso diminui, né, o espaço no peito como um balão, esvaziando e empurra o ar para fora. Temos aqui a troca gasosa, né, que é a troca mágica de gases, que nos alvéolos o oxigênio entra o oxigênio do ar entra no nosso sangue pelos alvéolos, né, que foram essas pequenas partes aqui que a gente comentou agora há pouco. Então, ao mesmo tempo, o gás carbônico, que seria como se fosse um lixo do corpo, sai do sangue para ser jogado para fora. É uma troca muito importante para a nossa vida, né? E as trocas dos gases nos alvéolos, o oxigênio entra e o gás carbônico sai. E o nosso modelo respiratório, ele é composto por alguns materiais que eu não vou estar tendo agora em mãos para poder mostrar, mas é basicamente uma garrafa PET, né, que seria a nossa caixa torácica, 2 balões pequenos, que seriam os nossos pulmões, o canudo rígido, que seria a nossa traqueia, aqui, né, um balão grande na base para formar o nosso diafragma. O nosso diafragma vem logo aqui abaixo, né, que é um modelo anatômico detalhado do sistema respiratório humano. E aí agora a gente vai falar um pouco de como a gente vai cuidar da nossa respiração, né? Tem que lavar o nariz para filtrar sujeiras, evitar fumar e fumaças também, não só do cigarro em si, mas qualquer tipo de fumaça, queimada de combustível, até mesmo do churrasco, né? Que faz muito mal. A poluição aí faz mal, né? Aqui embaixo que a gente já tá vendo que a poluição do ar faz mal aos pulmões, e a máscara e ventilação protegem você, né? Então aqui a gente tem falando um pouco sobre cada item. Aqui o diafragma na parte inferior das costelas,
E aqui a gente vai deixar uma indagação, né, para os alunos, nesse caso, que o nosso sistema respiratório é super importante para termos energia e saúde. Pensando nisso, o que podemos fazer todos os dias para manter nossos pulmões bem fortes e saudáveis, garantindo que possamos brincar, correr e aprender com um pique, total disposição. Então aqui vai ficar uma pergunta, né, para ser bem dinâmica e esperar a resposta de cada um. Né, e aqui a gente tem a conclusão, que respirar é vital para todas as células do corpo. O ar faz um longo caminho até os pulmões, os alvéolos trocam oxigênio por gás carbônico e cuidar da respiração é essencial para viver bem. E logo após tem um pouco mais detalhado, né, o material para a prática, que é um modelo tridimensional, que ele basicamente ficará assim, né, e seria uma aula mais dinâmica para fazer com cada aluno dentro da sala. E aí seria legal cada aluno ter um desse, né? Mas aí, como a gente está falando num número muito grande de alunos, seria legal ficar um por turma. Seria bem interessante. E aí, após encher o canudo, os balões enchem para simular a inspiração. E aí, a parte do diafragma abaixo vai puxar o ar para dentro. E dessa forma vai estar fazendo a ilustração do pulmão. Isso. Aí aqui tem um pouco do modelo, né, tridimensional e funcional do sistema respiratório em garrafa PET, reciclada com balão, simulando pulmões e diafragma. Canudos para traqueia, algodão para os alvéolos, né? Todos os materiais e equipamentos utilizados, que são uma garrafa PET, transparente de 2 litros, cortada na base, assim como tem falado aqui na imagem. 2 balões pequenos de pulmões, para representar os pulmões. Um balão maior com um pedaço de látex e elástico, para representar o diafragma. E um canudo rígido, para representar a traqueia. O algodão tem que ser tingido, né, para ele estar representando os alvéolos. E a fita adesiva e tesoura e caneta para rotular. Só para deixar identificado aqui. E essa daqui foi a aula falando sobre o sistema respiratório